Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma missão. Ele deu uma missão para a sua igreja: proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Fomos chamados, convocados, comissionados pelo próprio Senhor a pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou, até que Ele retorne. Ele nos deu essa ordem. Nós somos Igreja de Cristo. Entretanto, nós habitamos esse mundo e aqui, no nosso cotidiano, recebemos diversas outras palavras de ordem. Existem regras de trânsito, existem taxas e impostos, leis variadas que devemos cumprir e que também nos ajudam a viver em sociedade. Existem também as regras de etiqueta, os costumes sociais, os modos de conduta na sociedade que todos nós conhecemos. Assim também era nos tempos de Jesus, com a diferença de que aquela era uma sociedade na qual a vida religiosa era completamente misturada com a vida civil. Os líderes religiosos do povo judeu se apoiavam na lei de Moisés e determinavam o que era lícito e o que não era lícito, o que era autorizado e o que não era autorizado. Muitas coisas eram expressamente proibidas, de fato, na lei de Deus, e, portanto, obviamente, eram pecado. Muitas outras, contudo, eram apenas regras sociais, derivadas e acrescentadas à lei do Senhor, como interpretações da lei, mas que também eram rigidamente observadas pelos fariseus e doutores da lei, e tinham que ser seguidas por todos. Veja o que é narrado por Lucas, em Lucas 14, dos versos 1 ao 6. Lucas 14, de 1 ao 6. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao entrar ele, Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Perceba bem, meu querido. Esse era um dia de sábado, e o texto diz que Jesus, ele foi até a casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Era um dia de sábado. Todos ali sabiam que guardar o dia do Senhor fazia parte dos 10 mandamentos. Era uma ordem clara dada por Deus. Os principais fariseus observavam Jesus, é o que diz o verso 1. Eles observavam Jesus. Provavelmente, muito possivelmente, a intenção disso é que eles queriam pegar Jesus violando alguma regra. Não era permitido fazer qualquer trabalho num sábado. Veja, existia a lei do Senhor, o mandamento de santificar o dia do Senhor. Esse era um dia precioso, como é até hoje para nós. Esse era um dia precioso, separado por Deus, para que nós adorássemos ao Senhor,
para que nós descansássemos a nossa alma nele. Esse dia era separado para a adoração ao Senhor e para o descanso nele. Todo o trabalho deveria ser realizado nos outros 6 dias. Jesus, então, entra na casa do fariseu para comer pão. Certamente, sendo a casa de um fariseu, esse pão já estava preparado desde o dia anterior, pois os fariseus observavam minuciosamente esse mandamento. Acontece que a obediência dos fariseus era uma obediência fria e legalista. Os fariseus costumavam obedecer às minúcias da lei, mas a obediência deles era fria e legalista. Um exemplo disso é o que Jesus diz em Mateus 23, sobre a prática dos dízimos. Os fariseus davam o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, davam o dízimo de tudo, mas negligenciavam, preste bem atenção, negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. É o que diz o Senhor. Jesus, ele não anulou a lei. Em Mateus 23, ele responde aos fariseus: vocês devem fazer essas coisas, porém, sem omitir aquelas. Vocês devem obedecer cada detalhe da lei, mas não negligenciem os preceitos mais importantes contidos na lei do Senhor. Obedecer à lei de Deus precisava ser um ato de adoração e amor ao Senhor. E, consequentemente, seria também um ato de amor ao próximo. Acontece que diante de Jesus, aqui em Lucas, diante de Jesus se achava um homem hidrópico, que era esse homem, ele tinha uma doença que era caracterizada pelo acúmulo de líquido nas cavidades do corpo. Em todo o Novo Testamento, isso é um detalhe muito interessante, em todo o Novo Testamento, essa doença só é registrada aqui, por Lucas, que era um médico. Você sabe, Lucas era um médico. Em todo o Novo Testamento, só Lucas registra essa cura do homem hidrópico. O verso 2 diz que se achava ali naquela casa do fariseu, na frente de Jesus, um homem hidrópico. E então Jesus resolve trazer esse problema aí, trazer o problema da lei, da obediência. Ele resolve trazer esse problema para a superfície. É ou não é lícito curar no sábado? Jesus se antecipa e ele faz essa pergunta. Ele pergunta, inclusive, para o intérprete da lei: é ou não é lícito curar no sábado? Vamos averiguar como é que vocês se relacionam com a lei. Vamos ver isso aí. Vamos colocar o dedo na ferida. Como é que vocês se relacionam com a lei? E os fariseus não responderam nada. Jesus, obviamente, já sabia a resposta, já conhecia. Estava na cara. Curar não era proibido na lei de Moisés, mas era proibido de acordo com as regulamentações dos escribas. Na época, havia essa regra que os escribas tinham interpretado, né, a partir da lei, de que não era permitido curar ninguém, a não ser que houvesse um perigo de morte. Então, os fariseus eles não respondem nada, porque para eles era ilícito curar num dia de sábado. E aí o verso 4 nos relata que Jesus ele cura aquele homem, e aí despede o homem para casa, e ali Jesus estava deixando claro o seu ponto. E aí no verso 5 o Senhor Jesus continua e ele diz assim: qual de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo num dia de sábado? Jesus está chamando a atenção para a hipocrisia dos fariseus. Quando é do interesse de vocês, quando é alguém próximo,
ou quando afeta os negócios de vocês, vocês se movem para ajudar. Mas quando não é do interesse, quando vocês não têm interesse, vocês justificam essa omissão dizendo que a lei não permite. Isso não é adorar a Deus. Isso é falta de fé. Isso é falta de misericórdia. Isso é falta de justiça. É egoísmo. É conveniência. É hipocrisia. Ainda no capítulo 13, se você volta algumas páginas aí na sua Bíblia, algo semelhante Jesus dirige aos fariseus. Ele diz algo muito semelhante e ele diz ali para aqueles homens: vocês são hipócritas. Era pura hipocrisia. Os fariseus deixavam que essa regra social, esse costume da tradição deles, se impusesse como um impedimento para a ação que eles poderiam ter. Mas essa limitação legal não segurou o Senhor Jesus de obedecer a Deus. Jesus curou aquele homem e o despediu. Ao realizar milagres, é preciso que a gente sempre lembre disso, ao realizar milagres, Jesus estava se revelando para o povo. No ministério de Jesus, cada vez que ele realizava um milagre, ele estava revelando quem ele era. Ele estava revelando a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade. Ele queria que eles percebessem que ele é o Salvador prometido por Deus desde o Antigo Testamento. E que esse Messias chegou e estava ali, na frente deles, estava na casa deles, estava diante deles. O que Jesus estava fazendo não era uma simples ação social. Jesus estava anunciando o Evangelho acerca de si mesmo, para a salvação daqueles que crescem. Mas o que será, meu querido, minha querida irmã, que está aí me ouvindo, que está aí em casa, provavelmente nesse momento? O que o Senhor Jesus está nos ensinando para hoje? O que o Senhor está ensinando para nós hoje? O que é que isso tudo tem a ver com a gente hoje, maio de 2020, Brasil, em tempos de coronavírus, em tempos de quarentena, de lockdown? Você, eu e toda a sociedade temos experimentado restrições nesse exato momento que você me escuta. Não podemos sair das nossas casas livremente, temos que usar máscaras, nossos carros têm que respeitar um rodízio, não estamos podendo nos reunir como igreja para cultuar. Como igreja temos obedecido todas essas restrições, todas essas regras, e devemos sim obedecer às leis, às orientações dos governantes. Mas o ponto aqui, meu querido, é que nós não podemos esquecer. Não esqueça, nós temos uma missão. O Senhor Jesus nos deu uma ordem clara: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Não podemos nos esquecer. Nada pode conter a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Busque meios, respeite as regras, mas não esqueça da nossa identidade e da nossa missão. Pregue o Evangelho, ore, invista no discipulado, ensine. Não podemos nos voltar para o cuidado de nós mesmos e esquecer de Deus e do próximo. Como nos relacionamos com as leis? É apenas legalismo? Fazemos de forma conveniente ou hipócrita? A quem nós obedecemos? As ordens do Senhor, conforme reveladas na sua palavra, são a palavra final para nós. É o Senhor Jesus Cristo. É ao Senhor Jesus Cristo que nós obedecemos acima de tudo. Peça que o Senhor sonde o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã.
devemos pedir ao Senhor: Senhor, sonda o nosso coração hoje e clame pela ajuda dele. Que Deus nos abençoe, para a glória do seu nome. Amém.